Boa noite. Nossa equipe vai falar sobre os peelings químicos, revisão e aplicação prática. Nossa equipe é composta por mim, Aline, Daniel, Laísa, Rita Neta e o Igna. As principais indicações dos peelings são o tratamento de manchas, cicatrizes e rugas finas, podendo ser realizados na face e em áreas corporais. O termo peeling se origina do inglês to peel, que significa descamar, pelar, referindo-se à aplicação de agente químico sobre a pele, porque ele pode provocar a destruição controlada de parte ou total da epiderme, como também de parte da derme, acontecendo a descamação e depois a regeneração dos tecidos. Os peelings químicos foram inicialmente descritos na medicina egípcia, no papiro de Herbes, em 1550 a.C. No entanto, a moderna era dos peelings começou nos anos 60, com o desenvolvimento de soluções modificadas de fenol, que era a adição de óleo de Croton, Septisol e água, por Becker e Gordon. Os peelings podem ser classificados quanto à profundidade em muito superficiais, onde vai ter a remoção do extrato córneo na profundidade de 0,6 milímetros, superficiais, onde provocam esfoliação epidérmica da camada granulosa até a basal, em 0,45 milímetros, médios, que atingem a derme papilar, em 0,6 milímetros, profundos, que atingem a derme reticular média, em 0,8 milímetros. Quanto mais profundo, mais aparentes serão os resultados. Porém, vai aumentar os riscos e o desconforto no processo do pós-procedimento. O preparo prévio deve ser iniciado pelo menos 2 semanas antes do procedimento, posto que reduz o tempo de cicatrização, permite penetração mais uniforme do agente e diminui o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. O critério para a indicação do peeling vai se dar pela idade, pelo fototipo, pelo grau do fotoenvelhecimento, o objetivo do paciente e a área a ser tratada. Os peelings mais superficiais, eles não precisam de preparo prévio, já os outros, eles necessitam. As observações que são importantes para a segurança na aplicação de peelings. Evitar aplicar em pele irritada, eritematosa ou inflamada. Ter sempre à mão substância neutralizante do agente químico em uso. Usar a escala sensitiva de 1 a 10 e estar sempre atento aos sinais visuais como eritema e branqueamento, que ajudam a identificar o grau de penetração das substâncias e a profundidade que está sendo alcançada, como mostra nessa figura 1 o pós-procedimento do paciente. Bom, eu vou falar um pouco começar a falar um pouco sobre os peelings muito superficiais e superficiais. Como esse tipo de peeling, ele atinge apenas a epiderme, os melhores resultados eles são obtidos com aplicações seriadas e realizadas em intervalos curtos. A descamação desse peeling, ele costuma ser fina e clara, não alterando a rotina do paciente. Esse peeling, ele auxilia no tratamento da acne, ele clareia manchas e também estimula a renovação de colágeno. Alguns agentes para esse peeling, o muito superficial, é o ácido glicólico, a 30%, que utiliza de 1 a 2 minutos, o Gessener, que é utilizado em 3 camadas, de 1 a 3 camadas, o ácido salicílico a 30%, a Ressocina de 20 a 30%, deixando de 5 a 10 minutos, o ácido triocloroacético, 10% em uma única camada, o ácido lático e o ácido fítico.
E alguns agentes para peelings superficiais, Aline, pode passar, é o ácido retinóico a 10%, o ácido glicólico de 50% a 70%, deixando de 2 a 20 minutos, o ácido triocloroacético de 10 a 25%, a ressocina de 40 a 50%, deixando em média de 10 a 20 minutos, a solução de Gessener de 4 a 10 camadas, o ácido mandélico, o ácido pirúvico e o ácido tioglicólico. Aí, em relação aos peelings médios, eles vão provocar uma descamação um pouco mais espessa e escura. E eles demandam um retorno à vida normal de 7 a 15 dias. E são indicados para lesões pré-cancerosas e rugas um pouco mais profundas. Alguns agentes para os peelings médios é o ácido glicólico, a 70%, deixando de 3 a 30 minutos. Uma misturinha da solução de Gessener com o ácido triocloroacético, de 30 a 35%. Outra misturinha entre o ácido glicólico, a 70%, e o ácido triocloroacético, a 35% também. Ou então, só o ácido triocloroacético, de 35% a 50%. Em relação aos peelings profundos, ele é um procedimento um pouco mais forte e um pouco mais agressivo que os demais. Ele vai causar uma descamação bem mais espessa e o pós-peeling, ele exige o uso de curativos. A recuperação pode durar até 3 meses e apresenta resultados significativos, como uma renovação importantíssima da pele e a diminuição de rugas profundas, como, por exemplo, aquelas ao redor da boca e dos olhos. Alguns agentes para esses peelings profundos é o agente de fenol e a solução de Becker. Em relação aos peelings combinados, eles visam um resultado mais perceptível em um menor tempo. E ele pode ser utilizado com a associação de 2 fármacos de mesma seção, para aproveitar o efeito de cada substância. E isso vai resultar em uma ação mais específica, sem ter um aprofundamento desnecessário. Essa combinação de diferentes tipos e concentrações de ácidos vai de acordo com cada região da face que vai ser utilizado o ácido. Para o rejuvenescimento do paciente de meia idade com pele fotodinâmica, pode-se utilizar, por exemplo, na região frontal, na malar e na mentoniana, uma mistura da solução de Gessener com ácido tricloracético a 35%. Na região perorbital, pode-se usar só o fenol a 88%. E na região superlabial, usar apenas a solução de Becker. Falando um pouco sobre os peelings químicos separadamente, falando sobre o ácido retinóico, o peeling de ácido retinóico, pode-se utilizar uma concentração que vai variar de 5 a 12% e pode ser manipulada no veículo do tipo gel, loção, creme e creme. Seu mecanismo de ação pode se caracterizar, por exemplo, por afinar e comprimir o extrato córneo, pode reverter as atipias das células dérmicas, pode fazer uma dispersão da melanina na epiderme, estimular a deposição dérmica do colágeno, aumentar a deposição de glicosaminoglicanos, aumentar a neurovasculação da derme, e ele é muito indicado nos casos de fotoenvelhecimento leve e moderado, em casos também de melasma, de acne e de cicatrizes superficiais. Esse tipo de peeling, ele não é indicado para gestantes. Pode passar, Luna.
Em relação ao peeling do ácido glicólico, se trata de um ácido, de um alfa-hidroácido encontrado na cana-de-açúcar, ou então ele pode ser sintetizado a partir do formaldeído. Quanto mais baixo o pH desse ácido, maior ele tem a chance de penetração. E ele pode se aprofundar nas áreas mais sensíveis. Esse ácido, ele pode causar epidermólise em um prazo que vai variar de 3 até 7 minutos, dependendo do tipo de pele. Como ele não é absorvido, então ele não é tóxico. Ele é muito indicado para acne ativa e melasma. Em relação ao peeling lático, ele também é um alfa-hidroácido e é usado na concentração de 85%. Seu pH varia de 3,5 e em uma solução hidroalcoólica, esse pH. Ele tem uma atividade muito semelhante ao ácido glicólico e ele pode ser utilizado como agente de peeling no tratamento de melasma. E ele tem um custo muito baixo e é de fácil uso. Pronto. Bom, o peeling de ácido fítico, ele é um alfa-hidroácido, por apresentar uma eficiência com o pH baixo e dispensar a neutralização. Ele não provoca uma sensação de queimadura na pele. A solução é aplicada na face até o dia seguinte e pode ser repetido semanalmente ou até 2 vezes por semana, em um total de 5 a 6 sessões. É seguro para tratamento de melasma em pele escura. O peeling piruvírico, ele é realizado com uma concentração de 50%, 60% a 80% do ácido diluído em etanol. É um alfa-cetoácido, é indicado para tratamento de envelhecimento extrínseco, acne e cicatrizes superficiais. Ele pode ser aplicado com uma gaze levemente úmida. O peeling de ácido salicílico é indicado para o fotoenvelhecimento leve e moderado, melasma, cicatrizes superficiais, sendo ótimo para tratar também qualquer transtorno de pele escura. O peeling de ácido salicílico e mandelico, ele é mais efetivo no tratamento de acne ativa e hiperpigmentação pós-acne do que o peeling tradicional, que é o do ácido glicolírico, e ele apresenta menos efeitos colaterais. E o peeling de ácido trigolírico, ele é um ácido orgânico que pode ser usado na abordagem da hipercromia constitucional periocular. Pronto. Bom, eu vou continuar aqui falando dos peelings UA1. Eu vou falar agora sobre o peeling de ácido tranexâmico. Ele tem sido utilizado com eficácia para reduzir a hiperpigmentação em pacientes com melasma, em aplicação domiciliar de ácido tranexâmico de 3 a 5% em creme 2 vezes ao dia. Esse produto também pode ser usado em injeções intradérmicas sobre as manchas, com 0,05 ml de ácido tranexâmico em cada centímetro quadrado de melasma, após a aplicação de anestesia tópica com cloridrato de lidocaína 2%, uma vez por semana. Falando também do peeling de Resorcina, ele pode ser utilizado como esfoliante em forma de solução ou pastas, em concentrações que variam de 10 a 70%, ou associados às outras substâncias.
Pode ser aplicado com espátula de madeira ou com os dedos enluvados, deixando-a em contato com a pele por até 20 minutos. Depois de seca, a máscara é retirada com a espátula, que pode restar com gás embebedada com água. Pode ser utilizado em peles mais escuras, com tendência à hiperpigmentação. O peeling de Gessner, a solução é desenvolvida por Max Gessner e é composta por ácido salicílico a 14%, ácido lático a 14% e ressocina a 14%. Em álcool, 95 On. O ácido salicílico é fotossensível e o ácido lático é absorvente à água existente no ar. Portanto, a solução é sensível à luz e ao ar. Seu mecanismo de ação baseia-se na propriedade queratolítica do ácido salicílico e da ressocina e na ação da epidermólise do ácido lático. Remover a água, retirando os cristais de ácido salicílico. Em relação aos níveis de profundidade, pode passar, Aline. Em relação aos níveis de profundidade, as complicações estão relacionadas à toxicidade sistêmica da ressocina e do ácido salicílico e se baseiam na quantidade dessas substâncias absorvidas, que varia com a extensão da área tratada e do número de camadas aplicadas na pele. A intoxicação por ressocina provoca tremores, colapso circulatório, hematúria, meta-hemoglobinemia, metaglobunuria e hipotireoidismo. Podem também ocorrer tonturas ou sincopes provocadas pela vasodilatação, consequentemente do uso da ressocina. A ressocina pode provocar dermatite de contato. O peeling de Gessner pode ser associado ao ATA 35%, ácido retinóico e ao 5-fluoracil. Este no tratamento de queratinoses actínicas. Gary Monate foi o primeiro a popularizar o uso de combinações da clássica solução de Gessner, com ATA 35%. O uso da solução de Gessner permite a penetração uniforme com as concentrações de ATA baixas e seguras. Software 28 comparou os resultados da solução de Gessner combinada a ATA a 15%, e somente a ATA 15% tendo observado resultados significativamente melhores no lado do tratamento com a combinação. Eu vou falar um pouco sobre o peeling de fenol. É utilizado na concentração de 88%, penetra a derme reticular superior, coagula a queratina e impede a supermeação de níveis mais profundos. A formulação para peeling mais conhecida, que utiliza o fenol em concentração de 45% a 55%, e provável peeling profundo é a de Bach. O sabão líquido, sendo tensoativo, atua como veículo na formulação, reduz a tensão superficial presente na pele. Atua também como promotor da penetração, formulação de Bach e a suspensão, substituindo por partículas finas de componentes sólidos em dispersão no meio líquido. Essa formulação produz peeling indicado para o tratamento das rugas profundas e das queratoses actínicas provocadas pelo fotoenvelhecimento severo. A aplicação ela pode ser feita por algodão, gases e cotonetes. Agora, a fenol pontuado trata-se de uma nova técnica que visa diminuir os possíveis efeitos colaterais
e o tempo de recuperação. Aplica-se fenol 88% de forma pontuada. Os pontos podem ser distribuídos nas linhas sobre as rugas estéticas da face, resultando em pontos esbranquiçados que evoluem para crostas e descamam em até 10 dias. Podem ser feitos com intervalos mensais em até 5 sessões. Os achados clínicos eles são semelhantes aos demais peelings e observam a diminuição das rugas estéticas. A complicação, falar um pouco agora da complicação, elas variam, né, de acordo com o procedimento, que é a habilidade que o médico utilizou, e depende também da característica do próprio paciente. As complicações mais comuns são as alterações pigmentares, as infecções, que podem ser bacterianas, virais ou fúngicas, as cicatrizes são mais frequentes após os peelings médicos ou profundos. Tem também as reações alérgicas, a milia, erupção acneiformes, as linhas de demarcações e modificações texturais. Temos também a eritema persistente e também a toxicidade, que pode ocorrer pelo ácido salicílico, resocina e o fenol. Aí as imagens das complicações.